Seja bem-vindo a este vídeo que trabalha a ideia do método clínico. Nós vamos iniciar com a entrevista e eu sugiro que preste bastante atenção como as perguntas são feitas, preste bastante atenção a um pouco de comunicação não verbal que vai acontecer durante este processo. Seja muito bem-vinda, Dona Maria de Jesus, prazer muito grande em conhecê-la. Eu estou vendo aqui que nasceu em Juiz de Fora e toda a sua vida foi passada na cidade de Juiz de Fora? Então nós temos aqui o acolhimento inicial com a identificação preliminar, cujo objetivo é exatamente de quebrar o gelo. Mas então, por que motivo a senhora está me procurando hoje? Esta é a primeira pergunta propiciatória, pergunta que vai levar à fala livre da paciente. Nós não sabemos quanto tempo esta fala livre vai durar, nós não sabemos o que é que ela vai enfocar, e aí exatamente é o grande desafio da entrevista, mas a partir do momento em que a pessoa completar a sua fala livre, nós teremos uma pauta. É a pauta do médico. E essa pauta, então, ela vai ser mais explorada no chamado questionamento dirigido, em que o atributo da precisão vai ser usado para que nós possamos entender em plenitude o que aquele agravo realmente quer significar. Então a senhora me falou dessa dor na perna direita. Eu queria saber exatamente quando foi que essa dor começou. E especificamente onde dói na perna. Essa dor vai para algum outro lugar, além desse que a senhora está me mostrando agora? Existe assim uma hora do dia em que essa dor seja assim mais significativa, mais intensa? A senhora já observou se tem alguma coisa que faça que diminua ou melhore a dor? Existe alguma coisa que faça que talvez piore essa dor? Eu entendi então que existe a dor. Agora, além dessa dor, algo mais apareceu nesse mesmo período de tempo? Conforme você pode ver, as grandes dimensões da queixa foram abordadas agora, no chamado questionamento dirigido. Dirigido porque ele se volta à grande queixa que o paciente apresentou. Tivesse eu na pauta gerada pela fala livre mais de um problema, eu teria que fazer o questionamento dirigido para cada um desses problemas. O objetivo do questionamento dirigido é, no final do mesmo, eu ter uma compreensão bem clara do agravo a que essa pessoa está submetida. É o entendimento, a compreensão completa do que está acontecendo. Mas isso não é suficiente. Eu preciso saber também em que terreno esse agravo se coloca. E para tal, eu vou conhecer um pouco mais essa pessoa. Nós entramos no terreno, então, do chamado questionamento geral. É a pauta que o médico tem. Eu gostaria de fazer algumas perguntas para conhecer a senhora melhor. Me diga uma coisa, o seu apetite é bom? O seu intestino funciona todos os dias? Está incomodada de alguma maneira na hora de urinar? E o seu peso? O seu peso está mantido? A senhora dorme bem? A senhora fuma? A senhora costuma beber bebidas alcoólicas? A senhora tem, além do seu trabalho, além da sua casa, algum tipo de lazer? Alguma coisa que se dedique assim rotineiramente? Me diga, alguma vez já foi operada? Já esteve internado em um hospital por alguma outra razão? Em algum momento da sua vida foi diagnosticada com alguma doença mais séria, que tenha preocupado? Alguma doença que tenha necessitado de um tratamento mais prolongado, talvez? Existe algum tipo de remédio
que a senhora não pode tomar, porque sabidamente isso lhe faz mal? Nesse momento, o questionamento geral já nos trouxe uma boa ideia de sobre que terreno esse agravo se assentou. Eu já conheço essa pessoa com mais detalhamento. Mas existem algumas questões que são particularmente mais individuais, que são um pouco mais delicadas. E esse é o momento da nossa segunda pergunta propiciatória. É a que vai abrir as portas para aquilo que é mais íntimo da pessoa. Dona Maria, na casa em que a senhora mora, é a senhora e mais quem? E a partir da resposta que eu obtiver a esta pergunta, eu poderei entrar muito na intimidade dessa pessoa, eu poderei inclusive saber das intensas relações interpessoais que podem estar influenciando esse agravo que se apresenta hoje nessa consulta. A entrevista já está se aproximando do final. Eu já tenho uma ideia clara do agravo, eu já conheço essa pessoa e os seus determinantes, eu tenho apenas alguns detalhes para complementar. Eu preciso saber agora, Dona Maria, que remédios a senhora usa? Exatamente os nomes dos remédios que usa. A senhora pode me falar, por favor? Chega a hora de fazermos um sumário. Nesse sumário, nós vamos passar para o paciente aquilo que nós compreendemos até agora. Então, Dona Maria, eu compreendi que tem cerca de um mês que a senhora vem com uma dor nessa perna direita, que na verdade nasce mais na altura da nádega, mas que desce até o dedo do pé. É uma dor praticamente permanente, que piora com o esforço físico, que tem tornado o sono muito prejudicado. A senhora já teve oportunidade de se consultar com alguns médicos sobre isso. A senhora está tomando um analgésico nesse momento e um anti-inflamatório que não estão resolvendo essa questão. A senhora é uma pessoa que teve até hoje muito boa saúde, a não ser pelas crises de cálculo renal que a senhora já sofreu, mas já tem anos que não sofre isso. Na ocasião teve infecção de urina, não tem mais essas infecções. E eu creio que foi isso que eu entendi. Ao terminarmos o sumário, é a hora da terceira pergunta propiciatória. Essa terceira pergunta propiciatória, ela é chave, porque ela deixa nas mãos do paciente o fim da entrevista. Ou seja, na verdade, o médico vai encerrar a entrevista, mas é preciso que a pessoa tenha clareza que é dada a ela a chance de decidir se é ou não o fim da entrevista. Existe alguma coisa que a gente não conversou aqui ainda, mas que a senhora acha que eu deva saber? Essa é a terceira pergunta propiciatória para a qual eu sempre peço muita atenção. Muito bem, eu agora gostaria de examiná-la. Antes de examiná-la, a senhora não quer dar uma chegadinha no banheiro, urinar talvez para ficar mais à vontade? E nesse momento, então, nós partimos para o exame físico. Agora, então, é o momento do exame físico de abordagem, naquilo que eu chamo de tronco principal. É uma sequência de manobras, no maior conforto possível para o paciente, e manobras essas que vão nos dar uma ideia bem ampla sobre os diversos sistemas orgânicos do paciente. Vamos, então, a este exame físico de abordagem. No caso em questão, um exame físico masculino. O paciente já foi pesado, já teve a sua altura definida, já tem um índice de massa corporal calculado e se encontra deitado, então está aí em decúbito dorsal, já com um termômetro na axila esquerda. O médico, como é tradicional, está à direita do paciente, iniciando então o seu exame físico. Eu queria começar vendo os seus pés. Me dá licença um instantinho. Eu vou levantar aqui um pouquinho a sua calça. Eu vou ver um instante os seus pés. Temos aqui uma avaliação básica de pulsos arteriais, pesquisa de edemas. Deixa eu ver o seu braço um instante.
Vamos ver como é que você anda de pressão. Relaxa bem esse braço assim. Tá muito bem. Pode ficar bem tranquilo. Observe que no exame do membro superior, aproveitamos para aferição da pressão arterial e pesquisa do reflexo bicipital. É o momento mais apropriado para fazer essa pesquisa. Nós vamos fazer a mesma coisa agora do outro lado. Deixa-me ver como é que ficou aqui a sua temperatura. Tá muito bem. Vamos fazer as mesmas coisas aqui. Me dá licença um instantinho. Isso, estica bem o braço. Aí. Vamos ver se a pressão desse lado confere com a pressão do lado de lá. Observe que a tomada de pressão arterial dos dois lados, em membros superiores, permite uma comparação, permite que a pressão arterial da pessoa se estabilize, permite que tenhamos uma ideia de como andam as sistólicas dos dois lados, que é sempre uma informação sobre a integridade do arco aórtico, e a pesquisa do reflexo bicipital já é uma primeira abordagem neurológica. Inclusive tem a vantagem de, ao colocarmos isso no tronco principal, o médico se torna mais hábil nessa pesquisa para quando ela realmente se tornar decisiva. Queria examinar um instantinho os seus olhos agora. Por favor, olha para mim um instante. Isto. Abre bem os olhos, olha para mim. Olha para cima. Concentre agora no meu dedo. E acompanhe o meu dedo. Acompanhe o meu dedo para cá. Cá para cima. Muito bem. Quero examinar um instante a sua boca. Por favor, abre bem a sua boca. Isto. Dá licença. Diga agora um A. Tá bem. Põe a língua no céu da boca. Põe a língua para fora agora, por favor. Tá ótimo. Pode fechar. Chega um pouquinho mais perto de mim. Assim tá ótimo. Eu vou escutar seu coração agora, tá? Me dá licença. Este o importante passo da ausculta cardíaca, que merece algumas observações. É útil nós fazermos a ausculta cardíaca associadamente à obtenção da oximetria de pulso. Eu pego um oxímetro, coloco no dedo indicador, mão direita, ligo o oxímetro
e faço a ausculta cardíaca enquanto o oxímetro está fazendo seus registros. Uma das vantagens é que eu já vou ter aqui a frequência de pulso também. Eu repito agora a ausculta cardíaca, compartilhando com quem está assistindo o vídeo o que passa pela cabeça do médico. Localização do segundo espaço intercostal direito junto ao externo, membrana do estetoscópio em posição, palpação simultânea de um pulso arterial e a primeira definição. Esse ritmo é regular ou irregular? Na sequência, eu tenho clareza o que é primeira bulha, o que é segunda bulha? Eu tenho o tum e o tá? Tum tá, tum tá, tum tá, tum tá. Ainda, a primeira bulha é um som único ou duplo? A segunda bulha é um som único ou duplo? O intervalo entre a primeira bulha e a segunda, silencioso ou ruidoso? E o intervalo entre a segunda bulha e a primeira, silencioso ou ruidoso? Eu termino definindo qual das duas bulhas é mais intensa aqui. Migro para o segundo espaço intercostal esquerdo. Toda a minha atenção agora é na segunda bulha. Ela se desdobra? E se desdobra, em que momento faz? Com as mesmas perguntas, eu ausculto o reborde external esquerdo, até a sua porção mais baixa, e encerro a ausculta na ponta do coração, que deve ter uma ausculta em tudo semelhante à que eu fiz no segundo espaço intercostal direito, com a diferença de que agora a primeira bulha deve ter alcançado ou ultrapassado a segunda bulha em fonese. Com a anotação da oximetria de pulso e da frequência de pulso, eu encerro essa avaliação cardíaca. Eu vou examinar um pouquinho a sua barriga agora. Me faz um favor, desabotoa a sua calça, baixa ela um pouquinho até a virilha, para que eu tenha assim, uma condição boa de examinar a sua barriga. Isso. Deixa eu te ajudar um pouquinho nisso. Fica bem à vontade. Se sentir algum incômodo a hora que eu estiver examinando a barriga, por favor, me fala. Deixa bem molinho. Inicialmente, portanto, a pesquisa de tensão em faixas transversais e agora, na sequência, a tensão específica para áreas do abdômen. Deixa bem molinho aqui agora. Enche bem o peito de ar. Solta. Tá muito bem. Pode relaxar. Muito bem. Pode ajeitar a sua calça. Esse é o exame do abdômen. Buscas específicas. Sonda percussão no ponto de Castel, em busca de um baço, palpação atenta do hipocôndrio direito para o fígado e vesícula biliar, e uma palpação profunda das 9 áreas do abdômen em busca de alguma massa ou de algum achado anormal. Agora, eu queria que você se sentasse aqui, pernas para lá, de costas para mim, por favor. Isto. E ainda que você cruzasse os braços na frente assim do corpo. Isto. Porque eu vou escutar os seus pulmões. Você, por favor, respira pela boca. Puxe e solte o ar pela boca, sem fazer barulho, sem prender. Desse jeito está indo muito bem.
Eu vou chegar um instantinho aí na frente. Descruza seus braços, continue respirando assim. Tá muito bem, pode relaxar. Nós já estamos quase terminando o exame. Falta pouco agora. Descruza suas pernas, por favor, deixa bem relaxada. Muito bem. Relaxa bem. Eu vou terminar vendo os seus olhos com um pouquinho mais de detalhe. Chega um pouquinho mais para a beirada, pouca coisa, isso. Dá uma baixadinha no seu tronco, assim, olhando firme em frente. Mantenha-se olhando em frente. Muito bem. Mantenha o olhar em frente, por favor. Muito bem. E dessa maneira fica encerrado o exame físico de abordagem, no que nós chamamos de tronco principal. No exame físico de abordagem da mulher, existem algumas particularidades e a primeira delas é que a mulher deve estar, como se vê aqui, vestida com um kimono especificamente projetado para isso. Na hora da ausculta cardíaca, existe então uma pequena toalha que protege as mamas e essa toalha então ela é retirada em momentos específicos para acesso às específicas áreas de ausculta. Dessa maneira, preserva-se bastante a integridade da pessoa sendo examinada. Um detalhe que ajuda muito no conforto feminino na hora deste exame físico de abordagem é especificamente no momento da ausculta respiratória. Então, a mulher, na verdade, não precisa se despir completamente, né? Ela fica com uma proteção anterior, como se fosse um pequeno babador, fica com o dorso totalmente exposto, e a ausculta respiratória é feita da mesma maneira como no sexo masculino. São pequenos detalhes que fazem a diferença e trazem um conforto ao exame físico de abordagem. Este, então, o exame físico de abordagem com as suas manobras. É um exame, como você pode ver, factível, que complementa muito aquilo que foi obtido na entrevista, permite que se fortaleça um vínculo com esta pessoa e tem agora os marcadores biológicos principais bem conhecidos e anotados. Eu chamo isso de tronco principal. É um tronco, uma sequência de manobras aplicáveis a todas as pessoas que nós atendemos num primeiro momento. A partir da idade escolar em diante, isso é uma coisa que pode ser feita com muita rapidez, com muita proficiência e com muitos resultados informativos. Naturalmente, na dependência do que a entrevista revelou, esse chamado tronco principal, ele pode ser então, pode se acrescentar a ele, na verdade, uma série de outras pequenas manobras que eu chamo de galhos e que vão atender problemas específicos daquele paciente que foram levantados durante a entrevista. Mas isto é assunto para um próximo vídeo.